Primeira aula nós introduzimos o assunto sobre Apocalipse, que é o tipo de literatura, pois não, as dificuldades tem para interpretar, as escolas lá sobre a questão do milênio no capítulo 20, que vai determinar lá, né, as linhas de pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo, todas essas coisas. E aí, nós só então introduzimos a questão de interpretar Apocalipse. A gente vai chegar hoje, até no material que está na mão de vocês aí, deixa eu até ver se eu abro ele aqui. Vocês estão com esse papel aqui, simbolismo e estrutura. Deixa eu ver se ele fecha isso daqui. Eu coloquei aí simbolismo e estrutura. Primeiro a gente vai ver, né, algumas questões sobre o simbolismo de Apocalipse. Temos ainda 2 cadeiras aí? Temos uma lá no fundo, sobrando ou não? Não, né? Tem uma? Tá bom. Nós vamos ver um pouquinho sobre o simbolismo, uma coisa bem simples, tá bom? Sobre o simbolismo do livro. E diz o seguinte, ó. O Apocalipse é um livro de símbolos. O livro foi escrito assim para esconder a mensagem dos perseguidores da igreja e para encorajar os que facilmente se identificavam com os símbolos cristãos. No primeiro século se identificavam os símbolos de uma maneira muito clara. Com o passar do tempo, a interpretação desses mesmos símbolos se tornou mais difícil. E muitas interpretações têm se feito de maneira que não tem nada a ver com o seu contexto histórico. Acontece o seguinte, temos cadeira ainda? Uma. Tem mais uma aqui? Pode sentar ali. Tá. É o seguinte, isso daqui não necessariamente, na verdade, falando assim que a mensagem foi escrita para esconder dos perseguidores, isso não é muito claro se realmente era esse o objetivo, principalmente pelo seguinte. O que João está escrevendo, a visão que ele está escrevendo, essa visão que ele teve, com todo esse simbolismo, é a forma como Deus sempre se comunicou, ou várias vezes se comunicou com os profetas. Esse estilo, esse simbolismo de animais estranhos, animal com uma forma com outra, com uma cara com outra, se você olhar nos profetas, se você olhar em outros livros, você já vai ver isso. Você vai ver em Daniel, você vai ver em Ezequiel, o animal que era de tal forma, os reinos eram simbolizados cada um por um animal. Você vai ver lá em Daniel também a estátua, né, de com várias camadas, vamos dizer assim, cada camada tinha um significado. Então, todo esse simbolismo já fazia parte da cultura judaica. Esses símbolos já eram conhecidos e muitas coisas eram explicadas também. Até você vê em Daniel que o rei Nabucodonosor tem o sonho, e daí Daniel vai explicar para ele o que significava cada uma daquelas coisas. Você vai ver em outros profetas, às vezes um reino ele é descrito como um animal, uma fera, uma besta, fera horrível, estranha, com tantos chifres, com tantas cabeças, e aí é explicado o significado disso. Apocalipse é exatamente isso, e na verdade até há alguns pontos em Apocalipse que parece que João olhou nos livros desses profetas e copiou ou fez uma adaptação, né? É essa ideia que se dá. Tem coisas que, tipo assim, parece que ele copiou literalmente, ou pegou, não, deixa eu pegar esse simbolismo aqui e fazer, né? A gente não pode dizer que é isso porque ele disse que ele teve uma revelação e foi descrevendo, e aí a gente entende, Deus está usando o mesmo simbolismo que já era conhecido pelo povo para comunicar tudo isso para eles. E também essa literatura apocalíptica, porque além dos livros dos profetas que nós temos na nossa Bíblia, existiam várias outras literaturas apocalípticas da época, que são conhecidas nos livros apócrifos. Se você for procurar os livros apócrifos, você vai achar alguns apocalipses, né? Nesse estilo, tá? Com simbolismos, com visões e tudo mais. Mas existem alguns símbolos, só alguns bem básicos, que já são claros, por exemplo, a relação aos números, o que significavam esses números para o povo na época, né? Então, por exemplo,
O 2 é algo fortalecido, ou seja, por exemplo, no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, você, para estabelecer qualquer coisa, você precisa de 2 testemunhas. Né? Então, ninguém pode falar assim, ó, foi tal coisa. Você tem que trazer uma testemunha para confirmar aquilo. Sempre tem que ter 2 testemunhas. Por isso que você vai ter as 2 testemunhas também, aqui no livro. Por isso que Jesus manda os discípulos irem de 2 a 2. Por isso que na ressurreição de Jesus vão 2 mulheres ver a ressurreição dele. Você tem que ter sempre 2 como testemunha para confirmar algo. Né? 3 é um número divino, Pai, Filho e Espírito Santo. E então, é claro, no Antigo Testamento não existia isso, mas, por exemplo, você vê, para você fazer uma ênfase de uma palavra, você vê que a gente já tem lá no Antigo Testamento, você tem em Isaías 6, santo, santo, santo. Por que fala santo, santo, santo? Porque não existe o superlativo na língua hebraica, de falar santíssimo. Então, como é que se fala santíssimo? Se fala santo, santo, santo. E se fala 3 vezes quando se fala da divindade. Né? Por isso que quando Jesus fala em verdade vos digo, é a forma de dizer verdadeiramente, em muita verdade. Então, é a forma de dizer também no grego é dessa maneira. 4 representa o universo físico, e você vai ver isso muito nos profetas. Os 4 cantos da terra, os 4 ventos, as 4 direções. Então, isso vem falar do mundo físico. O número 6 é o da imperfeição, é por isso que vai ter o 666, né? Porque o 7 é o da perfeição, e o 6 é o que está tentando ser perfeito, por isso que é o símbolo, né? É a marca do inimigo, vamos dizer assim. O diabo, como ele é mostrado na Bíblia, ele sempre quer ser igual a Deus. É isso que o diabo quis ser igual a Deus, tenta ser igual a Deus, tenta ser rival de Deus. Ele é quase, mas ele não é. Ele é quase... Né? Ele é imperfeito, perfeito é o 7. E por isso que você vai ter em Apocalipse esses números todos, né? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 anjos. 10 e seus múltiplos, inteireza humana, né? Plenitude ou algo completo. 12 e seus múltiplos, religião organizada, você tem os 12 apóstolos, você tem os 24 anciãos nos céus, que significam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. 3,5, 42.260, que é 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias é a mesma contagem, né? Instabilidade, confusão, insatisfação por um período curto e indefinido. Por quê? Você vê no Antigo Testamento, esse tipo lá, as semanas de Daniel, várias outras coisas, que vão sempre dar essa conotação, tá? As cores, elas são até mais simples, né? O branco, pureza e vitória, vermelho, sangue e guerras, amarelo, doenças e pestes, e preto, fome e morte. Os seres, cidades, fenômenos são todos símbolos, e é interessante ver que alguns símbolos são explicados em Apocalipse, outros não. Pois não, Sandro? O 5, ele está omitido aqui porque a gente não vê o número 5 ocorrer, né? Aí eu não sei na cultura judaica qual é o significado dele, tá? Mas como ele não ocorre nos textos da Bíblia, vamos dizer assim, não tem uma representação, não tem um significado dele, tá certo? 8 também, porque o que está colocado aqui são os números que estão sendo usados nos textos, né? Eles são normalmente esses números usados, tá certo? Eu sei que a cultura judaica tem um significado para cada número, mas eu desconheço, né? Agora, olhando um pouco aí esses símbolos, né? Passando por isso, aí que a gente vai dar uma olhada na estrutura do livro de Apocalipse. Essa estrutura que a gente vai mostrar é seguindo mais a linha da parte que nós falamos, do que nós conversamos semana passada. A gente vai seguir a visão amilenista, né? Ou seja, a visão que normalmente nós na Igreja Presbiteriana seguimos. De novo, você não tem que ser amilenista, seguir essa linha para ser presbiteriano, você não é obrigado, não é parte da doutrina fundamental da Igreja, tá? É só uma linha comumente seguida, tá? Porque a gente discorda de pontos de outras das linhas. Essa daqui é uma estrutura proposta no livro do reverendo Hernandes. Ele tem um comentário em Apocalipse muito bom, quem quiser depois ver em mais detalhes.
pela editora Agnus, você pode comprar na LPC também, tá? 0800 119 105, tá? Fazendo propaganda e tal. Então, é um comentário muito bom. Inclusive, ele consulta vários bons comentaristas. Tem um outro livro muito bom que é do Hendrickson, é o autor. Eu esqueci o primeiro nome dele. É um comentário muito bom. E o Hernandes sempre cita ele. Essa daqui é uma proposta de como está dividido o livro de Apocalipse. E muitos concordam com essa divisão, tá? Gente, isso aqui são propostas, tá? Ninguém está dizendo assim, não tem escrutínio. É desse jeito que foi organizado o livro. É desse jeito que a maioria dos estudiosos olharam, leram, estudaram, viram a organização e entendem como ele é estruturado. Como? O livro ele é dividido em 7 sessões, já fica simbólico o número 7. Essas 7 sessões, tá? Muito marcado pelo 7 também, né? Os 7 candeeiros, que vai falar capítulos 1 a 3, que vai ser a apresentação do livro, daí começa a carta às 7 igrejas, né? Elas vão do capítulo 1 ao 3. Fechou ali, começa o capítulo 4, que no capítulo 4, a segunda sessão, os 7 selos, é quando João vem, o anjo e fala, sobe para cá, tá? Você pode ver, vamos até ver lá, 4.1, deixa eu ver. Meu computador está lerdinho, deixa eu ver se o meu... não. Que esse programa aqui, quando ele quer... Aqui, ó. Depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então, acabou de mandar, de escrever a carta para 7 igrejas, ele tem isso daqui. Ele vê uma porta aberta nos céus e fala para ele, sobe para cá que eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer depois destas, né? Aqui já vem, por exemplo, depois destas coisas, já é algo que vai levar alguns a dizer também, depois dessas coisas, o que tinha antes dessas coisas? A carta às 7 igrejas. Então a carta às 7 igrejas seriam 7 períodos da igreja durante toda a história, e aqui vai começar o que depois da história, vai contar só sobre o fim. Essa é uma linha de interpretação, que a gente acha que não é por aí, não precisa ser só porque está escrito depois dessas coisas. Mas tudo bem. Então essa é essa segunda divisão do livro, tá? Que vai começar a aparecer um livro selado, que é um rolo. Os selos tinha uma cordinha com um selo de argila ou cera mesmo, que eles selavam, e aí que era a forma de selar as cartas na época. E aí vai falar, quem é digno de abrir, tal, ninguém é digno, não, o cordeiro que morreu e ressuscitou, ele é digno de abrir os selos, e começa a abrir os selos, né? Vão abrir os 7 selos. Existe também uma ideia do seguinte, você vê o 6º selo, o 7º selo, ele termina, a ideia, alguns acham que o 7º selo, quando se abre o 7º selo inteiro cobre tudo isso daqui, tá? Alguns vêm dessa maneira. Mas não, os 7 selos estão aqui. Que daí vão começar as 7 trombetas. A partir do capítulo 8, vai ter um outro ponto, vai falar das 7 trombetas. A descrição da vitória e anúncio do juízo final. E veja o seguinte, mero anúncio da segunda vinda para juízo. Veja, alguém leia capítulo 1, versículo 7. Na primeira sessão. Quem encontrou, por favor, leia Apocalipse 1, 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Isso. Aí só falou, ele certamente vai vir, tá? Vai julgar. Só falou isso, não falou nada mais que chegou o juízo, que chegou a hora, nada. Só falou que ele certamente vai vir. Então foi só uma introdução. Aí, na segunda sessão, do 4 ao 7, os selos, o juízo é definitivamente introduzido. Capítulo 6, versículo 15. Tá?
Eu vou ler. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, ricos, poderosos, escravos, livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes, aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode sustentar-se? Então, agora falaram assim, chegou o dia da ira. Não falou que está sendo aplicada a ira, mas falou que chegou o dia da ira. Nesse segundo bloco. Do 8 ao 11, descrição da vitória e anúncio do juízo final. De novo, agora é anunciado. Capítulo 11, versículo 15. E é aí, gente, que vem algumas questões. Falou assim, se aqui no capítulo 6 falou que chegou o grande dia e eles já estão querendo a morte, porque alguns talvez vão dizer que só lá no capítulo 20 chegou o juízo final, chegou a destruição dos ímpios. Então existe muita questão com os textos, tá? Agora aqui, no 11, nesse terceiro bloco, o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostram-se sobre o rosto, adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que era, né? Porque assumiste o grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a ira, chegou o tempo determinado de serem julgados os mortos. O julgamento dos mortos vai acontecer só lá no capítulo 20, mas já está falando que chegou a hora, então tem muita coisa aí. Para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos, tanto os pequenos como grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Destruir os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, os que se acham no céu, e foi vista a arca da aliança do santuário, sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva. Então, um anúncio, de novo, chegou a hora, o nosso Senhor reina, né? Chegou a hora de julgar os mortos. Então veja que aqui no capítulo 11 já está falando, chegou a hora. Só que tanta coisa acontece, só lá no final a plenitude de tudo isso. E a gente vai falar um pouco sobre essa parte. 12 a 14, a tríade do mal. Novamente o início, né? 12 e 5. Por que novamente o início? Alguém leia para mim capítulo 12, versículo 5. É anunciado o nascimento de Jesus no capítulo 12, versículo 5. Alguém leia, por favor. Então, veja que no capítulo 12 não há dúvida de que está se falando de Jesus. Aquele que vai reger as nações com cetro de ferro. Tá? Então está falando de Jesus e aí está sendo descrito o nascimento dele. Então entenda, e por que eu estou enfatizando esses pontos? Não tem como você trabalhar o livro de Apocalipse como uma ordem cronológica. E isso acontece depois disso, acontece depois disso, acontece depois disso. Não tem como. Tá? E a gente vai falar então como você pode dar uma olhada nisso. O juízo final é falado de novo. Alguém lê pelo menos o 14 e 8. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações, do vinho da fúria da sua prostituição. Isso. E aí depois vai falar mais, tá? Do 14 ao 20, vai falar muito mais ainda de destruição, do juízo. Esse do 12 ao 14, esse outro bloco aqui. Do 15 ao 16 vai falar das 7 taças. A tríade do mal aqui, porque vai ter o anticristo, tá? O falso profeta, a besta, né? 15 e 16, as 7 taças. Visão completa do juízo final. Agora, o juízo é aplicado mesmo, definitivamente. Inclusive as 7 taças, acho que quando a gente chegar lá, a gente vai dar uma olhada em cada bloco, em outras aulas. Mas, por exemplo, taças da ira de Deus é um simbolismo comum no Antigo Testamento. Você vai ver no Salmo 82, isso daí, tá? Eles vão beber até o último gole da taça do Senhor, e quando ele está falando, eu disse, vós sois deuses, são todos filhos do Altíssimo, porém como homens vocês perecerão e tudo mais. Perdão, esse é o 82, a taça vai falar no Salmo 75. Mas,
em Jeremias, ele vai falar também das nações beberem da taça da ira de Deus. Então, você tem esse simbolismo muito claro. Então, as 7 taças são assim, execução de juízo. Agora está sendo executado. Foi anunciado, o pessoal temeu, talvez deu chance ainda, mas aqui chegou a hora de começar a executar a ira. Tá? 17 a 19. A derrota dos agentes do dragão, a meretriz, a besta, o falso profeta, os seguidores da besta, e é apresentada a noiva do Cordeiro, que é a igreja. Tá? Então, nesse bloco, aqui e aqui você vai ver o seguinte, aqui vão ser derrotados as nações ou os inimigos, aqui vão ser, entre aspas, tá? Que a gente vai ver depois no bloco. Aqui são derrotados os inimigos do mundo, físicos. Aqui são os inimigos espirituais. Tá? Muito resumidamente o que seria. 20 a 22, o reino eterno de Cristo. Conclusão do juízo final. Aí, o capítulo 20, traz aqui Satanás, todo mundo, traz a morte, traz o inferno, traz todo mundo, traz aqueles que morreram, julga tudo, manda tudo para o lago de fogo e enxofre, quem não é de Deus, manda para Nova Jerusalém, quem é de Deus. Pronto. Aqui acaba tudo. Tá? Aí já não aí é a execução final, a conclusão de tudo. Então você tem esses blocos, essa é uma divisão, e a gente vai ver um pouco mais como isso funciona. E essa divisão aqui, ó, desses 2 blocos principais, é que dos capítulos 1 a 11, fala-se a ênfase no conflito entre os crentes e os incrédulos, ou o mundo e a igreja. Aqui a ênfase é no conflito entre o dragão e o Cristo. O dragão tenta atacar Cristo e sua igreja. Aqui é o conflito físico, no mundo físico, que os santos estão sofrendo. Vai falar de opressão dos santos. Aqui, é claro que vai falar da opressão dos santos, mas vai numa visão espiritual. O que está por trás de tudo isso? O diabo está tentando destruir, frustrar os planos de Cristo. Está atacando a igreja. Essa é uma forma de se entender o livro de Apocalipse. Tá? E aí a gente vai ver essa sequência. Segue para a próxima página. Alguém? Pois não, dona Emma. O 17 é capítulo? Aí são os capítulos, 17 a 19. São os capítulos aqui. 8 a 11, 12 a 14, 15 a 16, 17 a 19, 20 a 22. Isso. Tá? Olha só. Para a próxima página aí, você tem outras propostas de estrutura. E aí você tem o que está escrito aí, proposta de estrutura quiástica. Como tradição da nossa classe, a gente sempre introduz um palavrão, né? Então, apresento-lhes quiástica, tá? Ou quiástico, ou quiasmo. Tá? O que é o quiasmo? É essa estrutura, isso aqui é uma organização do livro de Apocalipse. Alguns entendem que o Apocalipse está estruturado de uma forma quiástica. O que é a forma quiástica? Essa estrutura quiástica. Isso era muito comum na época, tá? Não só em Israel, mas nos povos vizinhos também. A Babilônia praticava muito. Você escreveu uma literatura em que você tem uma organização tipo de funil. Você introduz um termo aqui, tá? Ó, eu vou introduzir esse termo aqui, eu vou repetir esse termo aqui. Eu vou introduzir esse termo aqui, eu vou repetir ele aqui, porque a minha ênfase é esse central. Uma das ideias do porquê do uso da estrutura quiástica, aquilo que está no centro é o foco, tá, do assunto. É interessante o seguinte, quem sabe onde a gente vê aqui, muitas das parábolas de Jesus estão escritas de forma quiástica. Você vê a repetição dos mesmos termos ou dos mesmos temas no começo e na parte final. Você tem a repetição dos mesmos termos, dos mesmos temas em outra parte interna. A mesma coisa aqui. E a conclusão da parábola, o ponto X da questão da parábola, Jesus colocou bem no meio. Tá? Existem em várias partes da Bíblia. Você tem salmos escritos dessa forma, você tem parábolas de Jesus escritas dessa forma, você tem discursos de Jesus. Alguns defendem que a conversa de Jesus com a mulher samaritana está estruturado de forma quiástica, os termos como é colocado. Às vezes não é repetição de termo, mas é repetição do mesmo tema. Tá? Então a mulher começa a questionar Jesus sobre a forma de adorar, e Jesus vai falar de novo de adorar lá embaixo, e no meio tem também um grupo. Então isso é muito comum. Deve ser uma maneira também que facilita a memorização, para você sempre memorizar a estrutura que era comum na época. Então aqui,
Muitos veem, vários estudiosos veem que Apocalipse está organizado de forma quiástica. Então você tem lá o prólogo, né, a introdução, e você tem no epílogo aqui, e é interessante, eu nem tive tempo de ver, deixa eu ver se eu acho até aqui para vocês uma coisa. Começamos 11 horas, vou terminar meio-dia. Lembrem. Só um instantinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Isso aqui é um material que eu recebi do meu professor quando eu estava estudando lá nos Estados Unidos. Aqui, ó. Tá aqui. Deixa eu ver se dá para passar para vocês. Por exemplo, ele mostrando aqui que a introdução, tá? A introdução do livro e a conclusão do livro têm os mesmos temas. Então, no 1:8, Deus é o alfa e o ômega. No 1:17, Cristo é o primeiro e o último. 21:6, Deus é o alfa e o ômega, o começo e o fim. No 22:13, Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, né? Início e fim. E aí, em conexão com a parúzia, com o aparecimento de Jesus, em conexão com a nova vida, em conexão com a nova vida, em conexão com a parúzia. Que você tem, às vezes, isso... às vezes, a estrutura quiástica, ela pode ser assim, AB, AB, ou AA, BB, C, entendeu? Então, depende de como você quer montar. E você vê, isso, não só isso, tá? Você tem essa organização, a repetição de temas, mas às vezes você tem repetição de várias palavras, como por exemplo, você vai ver, se você buscar a palavra profecia em Apocalipse, você vai ver aparecer na introdução e na conclusão, o livro dessa profecia e tudo mais. E vários outros termos estão repetidos no começo e no fim, né? Às vezes, eles não acontecem nem intencionalmente. Às vezes até de forma natural acontece um quiasmo, porque você às vezes está introduzindo um assunto, na conclusão foi bom. Concluindo, é tal coisa. Então, às vezes alguns falam, tem gente querendo achar quiasmo onde não existe. Então tem que tomar cuidado com isso. Mas olha só, essa é uma proposta, por exemplo, vai falar de 7 espíritos, vai falar de 7 anjos, de 7 selos, de 7 taças. Aqui cita-se os 144 mil no 7:1. Aqui também fala dos 144 mil, tá? As 2 testemunhas é contrastado com as 2 bestas. A mulher vestida de sol, né? A semente da mulher guarda os mandamentos de Deus. Aqui é um paralelo que vem falar da mulher e aqui vem falar do descendente da mulher. Então se fala de novo da mulher citando isso, né? E às vezes é isso que o pessoal entende. Fala assim, por que ele não falou só o filho do homem ou tal coisa? Por que ele quis falar do descendente da mulher? Será que é porque ele quis repetir o termo a mulher para fazer esse paralelo, fazer essa estrutura? O dragão no céu, o dragão persegue a mulher aqui. A mulher foge para o deserto, e de novo vai falar que a mulher foge para o deserto nesses 2 textos. Aí o meio está, Satanás é expulso. Gente, isso daqui é uma proposta, porque, por exemplo, se você seguir, você vê que tem uma segunda aí pela Barbara Snyder, que também sugere uma proposta quiástica, mas você veja que ela coloca os Gs aqui no meio. Guerra contra os santos na terra, guerra contra os santos no céu, capítulos 11 e 12. Veja que concordam com uma estrutura quiástica, mas eles, tudo bem, os 7, né? 7 taças, 7 selos, 7 taças, 7 selos, série de 7 proclamações, 7 trombetas, teofania, né? Os mensageiros do Senhor, né? Vem 2 mensageiros do Senhor. E tem os 2 mensageiros do diabo, que seria a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. E aí você tem essa guerra no meio. E aí você vai perguntar, então qual seria? Será que a ênfase de Apocalipse é mostrar que o que está acontecendo com eles lá, os santos que estão sofrendo a perseguição, eles precisam entender que o cerne da perseguição é o diabo, né? Eles têm que entender que a batalha deles é espiritual e tudo. Aí você levanta várias questões do porquê o autor colocou isso ali no centro. E se realmente era o objetivo dele, dar alguma ênfase com essa estrutura no centro. Tá? Outros veem, talvez se você virasse assim,
e vê o seguinte, o livro ele vai seguindo e vai chegar num apogeu, falou assim, bom, ficou insustentável. O diabo está destruindo, está acabando com o povo. Daí falou, não, agora Deus vai resolver isso daí. Né? Então, você tem as formas de olhar como isso foi organizado. O importante aqui é você entender que existe uma estrutura e uma organização. E que a grande maioria dos estudiosos, dos comentaristas, reconhecem essa organização em 7 blocos. Tá? Que seria a introdução, a conclusão e 5 blocos internos ali, 7 selos, 7 trombetas, 7 proclamações. E aí, mais abaixo, aí na próxima página, resumo do livro de Apocalipse. Isso é apenas uma proposta. O livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus feita ao apóstolo João sobre as igrejas do primeiro século, o destino dos poderes mundanos simbolizados pelo Império Romano. Preste atenção nisso, tá? O destino dos poderes mundanos simbolizados pelo Império Romano. E a segunda vinda de Cristo. O livro foi escrito por volta de 95, quando João se encontrava preso na ilha de Patmos. Alguns acreditam que Domiciano, o imperador da época, tomou sobre si o título Senhor e Deus e exigiu que todos o cultuassem. Alguns creem também que ele iniciou uma perseguição contra a igreja. O tema do livro é conforto e esperança. Isso eu peguei num comentário isso, mas você vê que na aula passada nós falamos sobre qual seria o tema do livro, e é basicamente isso, tá? Falamos sobre a vitória de Cristo, que vai trazer conforto à igreja, né? Na hora certa, Deus julgará o mundo e os infiéis sofrerão uma destruição total. Os que ficarem fiéis receberão a coroa da vida. O Apocalipse é um livro de símbolos, teve esse motivo para o Império não entendesse, de novo aquilo, né? Ele é apresentado como se fosse uma grande peça teatral. Veja a seguir as cenas. Essa é uma outra forma que o pessoal diz. Os blocos seriam como que cenas. E por que como que cenas? Você pode talvez entender Apocalipse se você vê, bom, se o primeiro bloco vai falar de uma batalha mais física, mas vai mostrar a realidade espiritual no segundo bloco, se vem falar das taças, de certa forma, se lá no capítulo 12 está relatando Jesus nascendo ainda, mas antes já falou da vinda do Senhor e da destruição, ou chegou o dia do juízo, qual a ideia que se dá? Alguns entendem que os 7 blocos, ou principalmente os 5 blocos internos de Apocalipse, na verdade eles não são subsequentes, eles são sim paralelos. Alguns veem que Apocalipse ele seria, cada vez você focando mais, né? Então o primeiro bloco, os 7 selos, ele está dando uma visão geral de tudo o que vai acontecer. E depois ele afunila, quando vai falar depois lá, né, das 7 trombetas, ele está afunilando no que é maior o cerne da questão, e aí vai chegar ali a falar do diabo, do diabo no céu e do diabo tentando destruir a igreja. Depois vai afunilar, Deus já está julgando tudo, ele já está chegando no juízo final, e vai ter o juízo final, vamos dizer assim, a destruição total, que seria o penúltimo bloco lá, e depois a conclusão. Então, há muitas propostas de como olhar para o Apocalipse. Tá? Alguns assim, a gente poderia olhar assim. Então, esses são paralelos. Nas 7 trombetas já se fala da vitória de Cristo, do nascimento dele e do juízo final. Lá no final só está mostrando mais em detalhes como funciona esse juízo final. Mas já foi falado antes. Então, alguns têm as formas de olhar para o Apocalipse. Com tudo isso, o que a gente precisa entender é reconhecer o que todo mundo reconhece. Existem esses 7 blocos. Tá? Você olha para esses 7 blocos e outra coisa que é clara. Existe sim uma progressão nesses 7 blocos. Por quê? Na primeira parte lá, aqui, por exemplo, depois de falar da igreja, aqui ele vai falar, aqui você vai ter os santos falando até quando, ó soberano Senhor, né? O Senhor não vai vingar o nosso sangue. Aqui você ainda tem os santos clamando até quando, Senhor? Tá? Aqui você vai ver, agora será vingado o sangue dos santos. Então o que você precisa é perceber esses blocos, que a maioria concorda com eles,
E se eles são totalmente paralelos, ou se eles têm vai crescendo o foco, isso já não é tanto o ponto que a gente deve entender aqui. O principal é você ver que existem esses blocos, essas divisões, que todos concordam, tá? E aí a gente vai ver o que a gente consegue entender do restante disso daí. Perdão. Agora, seguindo aqui o que a gente estava lendo, você tem aí, por exemplo, como estava falando aí, os atos, né? Alguns vêm, pode parecer uma peça teatral, ato 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui, de novo, vão ser os 7 blocos, tá? Aqui só está mais detalhado, tá bom? O que acontece, por exemplo, aqui está falando das 7 igrejas, né? E aqui você já tem um resumo do que é falado, né, em Éfeso. É uma igreja firme, mas ela está fria, né? Esmirna é pobre, mas ela é rica, né? Pérgamo, martirizada, mas tolerante. Tiatira, ativa, mas transigente. Sardes, famosa, mas morta. Filadélfia, pequena, mas perseverante. Laodiceia, prospera, mas é morna. Então, se você ler um resumo aí delas, você vai ver essa parte aí. Vocês vão ficar com esse papel aí, que vocês podem ver os outros blocos todos aí, tá? Eles são apenas um resumo de cada sessão, tá certo? É um resumo de como você pode ler. Um resumo de como você pode ler essas sessões. Agora, vamos fazer o seguinte. Antes de nós continuarmos, deixa eu colocar alguns pontos aqui. Aqui, ó, até poderes mundanos simbolizados pelo Império Romano. Aí vai se falar muito em Apocalipse, você não vai ouvir falar de Roma. Você vai ouvir falar de quem? Babilônia. Você não ouve falar de Roma, você ouve falar de Babilônia. Babilônia é o apelidinho malvado que os cristãos deram para Roma, certo? Por quê? A Babilônia é o símbolo de tudo que é mal. Porque no Antigo Testamento a Babilônia é o grande monstro que foi lá e destruiu o templo do Senhor. Invadiram Israel, destruíram Jerusalém, destruíram o templo. Então, a Babilônia é um símbolo do que há de pior. E você vê até, você já vê no livro na carta de Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui. Pedro cita a Babilônia. Nossa, meu computador está muito lerdo aqui, espera um pouquinho. Aqui. 1 de Pedro 5,13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Aquela que se encontra em Babilônia. Na época do Novo Testamento não existia Babilônia mais. Entendeu? Então acontece, o que está se entendendo? Pedro está em Roma. E ele está falando aquela que se encontra na Babilônia, ou seja, a igreja que se encontra na Babilônia, né, saúda, vos saúda. Então, a Babilônia é um símbolo do Império Romano. Então, quando se fala em Apocalipse sobre a grande meretriz, a Babilônia, está se falando do Império Romano. Por isso vai se falar da destruição, né, da queda da grande Babilônia, lá em Apocalipse, é o que vai ser descrito na parte final. Ela é a grande meretriz. Então, o que acontece? Está se falando, sim, então, do Império Romano. Agora, aí uma questão se levanta. Alguns vão dizer o seguinte, que são o que a gente falou na semana passada, os preteristas, né? O pessoal que interpreta Apocalipse como coisa que já passou, não vai acontecer mais. Eles veem, isso daqui é uma profecia para a igreja primitiva, falando especificamente do Império Romano. Quando acabou o Império Romano, acabou, foi cumprida essa profecia, acabou a conversa, não tem mais Apocalipse. Tá? Não, o que a gente entende? Apocalipse sim está fazendo referência ao Império Romano, mas o Império Romano ele é um símbolo dos poderes do mundo. Ele é o poder do mundo da época. E hoje ele é o poder do mundo hoje. É a mão invisível, né, que movimenta o mundo. Ele é o Império Romano, ou a Babilônia,
ele é os poderes do mundo fora da igreja. É isso que nós entendemos hoje, né? Então o Império Romano, naquela época a Babilônia era um símbolo do Império Romano. Hoje o Império Romano é um símbolo para nós do que são os poderes do mundo. Tá certo? Então a queda da Grande Babilônia, lá em Apocalipse, está falando, acabou os poderes do mundo, os poderes que regem o mundo, tá? Todo tipo de poder, militar, econômico, intelectual principalmente, né? Ou seja, a filosofia desse mundo, a proposta desse mundo, é tudo isso. E outra coisa, até aqui, falando do livro ser escrito por volta de 95, João estava em Patmos, e eu coloquei até aqui, alguns acreditam que Domiciano, o imperador da época, aqui até o texto original está escrito, Domiciano foi quem perseguiu a igreja. E até fala que ele tomou para si o título de Senhor e Deus. Muitos comentaristas, principalmente os comentaristas um pouco mais anteriores, até vi que no livro do reverendo Hernandes, ele não fala muito enfaticamente, mas ele cita isso, eles fecham o assunto falando assim, foi Domiciano que perseguiu a igreja. Claro, Domiciano estava ali naquela época, mas primeiro, ele iniciou uma grande perseguição contra a igreja e ele tomou para si o título de Deus. Por que dizem isso? Porque há documentos históricos do Império Romano dizendo isso. Hoje existe uma disputa com relação a isso, alguns dizem que a coisa não era bem assim. Por quê? Todo o material histórico de Roma escrito sobre Domiciano foi escrito pelos inimigos de Domiciano. Porque Domiciano, ele foi morto pelos senadores dele, vamos dizer assim, pelos líderes dele, ele foi traído. E esse pessoal estava queimando o filme dele. Então, alguns hoje questionam se ele realmente tomou para si esse título de Deus e Senhor e de soberano, que era um termo para alguns imperadores romanos, que alguns se davam, eu sou Deus na terra, né? Então não se sabe exatamente se Domiciano realmente fez isso ou não. Hoje existe uma discussão nesse sentido. Por outro lado, você tem escritos da igreja, alguns dizendo, foi Domiciano que fez isso sim. Tá? Então, apesar de alguns levantarem questões, você tem esse debate aí na arqueologia, os estudiosos. O que importa é o seguinte, se foi Domiciano ou não, tinha um imperador ali que perseguiu a igreja. E isso está explícito em vários textos, e também Apocalipse vem falar dessa perseguição da igreja. Tá certo? Eu só coloquei, alguns acreditam que foi Domiciano para não fechar, né? Depois você vai chegar lá, você vai procurar na internet e fala assim, ó, você falou que foi Domiciano, o pessoal está falando, vi aqui que não tem nada a ver, né? Então, hoje surgiu um debate, né, nos últimos anos sobre esse assunto, depois de uma tese de doutorado que um cara escreveu sobre isso daí, sobre Domiciano. De qualquer forma, é importante entender esses pontos do livro, tá? Essas questões do livro. Gente, tem muita coisa, né, em volta do texto que eu estou tendo que passar aqui para vocês para a gente conseguir introduzir, começar a ler os textos, tá? Começar a chegar nele, então tenham paciência aí. Eu queria passar mais uma coisa, indo já, dando mais uma voltinha. Semana passada eu pedi para nós lermos o primeiro capítulo, os primeiros versículos de Apocalipse. E eu gostaria que nós já dessemos mais uma olhadinha em algumas coisas aqui, porque faltam poucos minutos para terminar a nossa aula, né? Teoricamente já era para ter terminado agora, mas como estamos atrasados, começou atrasada a aula, eu vou estender um pouco mais. Seguinte, você vê quando Jesus aparece, nós já falamos sobre essa primeira parte, né? Revelação de Jesus Cristo, Deus lhe deu para passar para o João através do anjo e tudo mais. Bem-aventurados que leem e ouvem, né? Falando para os líderes e para o povo da igreja. Aí, veja que daí João se dirige às 7 igrejas. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz e tudo, ele vai começar a descrever. Olha, eu estava lá na ilha no dia do Senhor e tudo mais, e eu tive essa visão. Visão de Jesus glorificado. Capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino, na perseverança de Jesus, achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então ele está falando, eu fui preso porque eu fui perseguido, porque eu estava pregando o evangelho. Achei-me em espírito no dia do Senhor.
tá? Achei meu espírito no dia do Senhor. Dia do Senhor, domingo. É essa que todos entendem. A igreja cristã mudou o sábado, o 7º dia, para o 1º dia, porque foi o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Então entende-se que ele estava no domingo e tudo mais. Aí, achei meu espírito, tal, ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Dá o nome das 7 igrejas. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. E aí veja todo esse simbolismo aí, né? Sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado em fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos pés como morto. Pôs em mim a sua mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Tá? Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Alguém tem alguma dúvida de quem está conversando com João? Não, né? Então, escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de ser depois destas. Então, presta atenção. As que você já viu, que ele acabou? Bom, ele acabou de ver Jesus, ele vai descrever. As que são, ou seja, o que está acontecendo atualmente, e as que vão acontecer. Então, veja que está sendo colocado 3 tempos, vamos dizer assim, né? O que você viu, o que está acontecendo e o que vai acontecer depois dessas coisas. E aí já se interpreta o começo. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que susto, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então você veja que já foi interpretado um simbolismo aqui. Algumas coisas são interpretadas, tá certo? E aí, você tem então, a gente entende que os 7 anjos, né, são os líderes da igreja, o presbítero ou pastor, né? Então, falando de um líder da igreja. Agora vejam o seguinte, deixa eu ver se eu acho um documento aqui. Essa cristofania inaugural aqui. Cristofania, ou seja, o aparecimento de Cristo, né? Esse aparecimento de Jesus. Alguns pontos aqui a considerar. João viu 2 objetos. 7 candeeiros de ouro, que são interpretados como as 7 igrejas no verso 20. E um como filho de homem. A tabela abaixo mostra a estrutura básica da visão inaugural, em 1 de 13 a 16, que essa visão segue Daniel capítulo 10. No entanto, o autor modificou o texto de Daniel 10 com recursos de Êxodo, Daniel 7 e Ezequiel. Alguém abra Daniel 10? Bom, vamos lá ver. Veja nessa tabela alguns paralelos que tem. Até Daniel 7,13 seria o primeiro. Deixa eu até ir lá. Deixa eu abrir outra Bíblia aqui. Não. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. A visão de Jesus. Vamos primeiro para Daniel 7. A partir do versículo 13. Inclusive vou até tocar num ponto, uma pessoa perguntou para mim esses dias, não lembro quem foi. Agora eu lembro. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Por que você acha que Jesus lá em Atos ele sobe nas nuvens do céu? Né? Que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. Foi por isso que Jesus se refere a ele mesmo como o Filho do Homem. Jesus está dizendo, eu sou aquele lá de Daniel 7. Tá? E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Então,
João vai falar, eu vi um como que filho de homem. Ele está fazendo essa referência, esse tipo de visão famosíssima de Daniel. Ele viu um ser que tinha forma de homem. Mas ele falou, como que filho de homem? Assim, tinha forma de homem, mas não era ser humano. É isso que está querendo dizer, né? Opa, espera um pouquinho. Aí, Daniel 10 vai falar um homem, né? Vestes talares, vestes de linho. Lá em Êxodo 28:4 vai ser descrito como uma veste sacerdotal. Então a ideia é de que ele está com um tipo de veste sacerdotal, porém o cinto de ouro é típico, cinto de ouro aqui é típico de um rei. Então você tem todo esse monte de simbolismo no que ele está descrevendo do que ele viu de Jesus. Ele tem características sacerdotais, características reais, tá? Ele não é qualquer um. Cabelo branco, você tem Daniel 7:9, cabelo branco, que é o de dias lá, né? Olhos como fogo, Ezequiel 1:25-28 vai falar. Olhos como chama, em Daniel 10:5, deixa eu até ver lá. Os seus olhos como tochas de fogo. Olha aqui. Os seus braços, seus pés brilhavam como bronze polido. Veja como é tudo muito parecido com o que está em Apocalipse, tá certo? É a mesma ideia, pés como bronze polido, que já foi colocado lá. Voz como de muitas águas, né? Você tem em Ezequiel, você tem no Salmo 29 também, tá? Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, trovejo Deus da glória, a voz do Senhor é poderosa, né? Então você tem essa voz do Senhor, né, que faz tremer tudo, que estremece e tudo mais. A estrela nas mãos não tem paralelo ali, nem essa radiância você tem em Daniel 5, vem falar de relâmpago e da radiância do rosto ali em Ezequiel capítulo 1. Qual o objetivo disso, de apresentar essas coisas? Realmente de que João, o simbolismo todo que ele está usando ali, é o mesmo simbolismo usado no Antigo Testamento. Por quê? O povo, a igreja, eles conhecem esses símbolos. Quando é descrita aquela visão, eles sabem do que está se tratando. Eles não precisam de interpretação, vamos dizer assim. Então é isso que está sendo colocado e talvez muitas outras coisas que para nós hoje tem que ficar estudando e correndo atrás, talvez para eles estivesse explícito quem era daquela época, certo? Então, pois não, dona Emma? Não está aí. Eu posso até passar para vocês semana que vem depois, mas não está aí, tá? Deixa eu ver se eu passo uma última coisa para vocês, já estourou. Depois, na próxima aula, a gente pode ver isso. Eu ia falar um pouco de novo das 7 igrejas, tá? Espero que vocês já tenham lido ou estejam lendo. Eu peguei essa imagem na internet, né? Eu também posso, pelo menos, passar para vocês, deixar esses textos para passar para vocês depois. Então, isso aqui é aquele resumo também, falando sobre a situação de cada igreja. A gente vai dar uma passadinha nas igrejas nas próximas aulas, tá certo? Só uma questão, até para você estar lendo lá, você vai ver até na primeira igreja em Éfeso, que vai falar dos nicolaítas. Vamos lá para a primeira igreja, carta à igreja de Éfeso. Cadê os nicolaítas? 6. Aqui. Tens, contudo, a teu favor, que tem outra igreja lá embaixo, depois que tem exatamente o ponto contra. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Por muito tempo o pessoal ficou, quem são esses nicolaítas? A gente não sabe quem são esses caras. Aí depois acharam em Irineu, um dos pais da igreja, deixa eu achar aqui, Irineu. Olha o que o Irineu fala, tá? Os nicolaítas são os seguidores de Nicolas, que era um dos 7 primeiros diáconos ordenados pelos apóstolos. Se você for lá em Atos 6, falando sobre a instituição dos diáconos, vai ter o Nicolas lá.
eles levam uma vida de indulgência desenfreada. O caráter destes homens é muito claramente apontado no Apocalipse de João, onde são representados. Como o ensino que é uma questão de indiferença com a prática de adultério e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Então, isso que dizem que é a obra dos nicolaítas. Adultério, eles não estão nem aí com a parte moral, né? E várias outras coisas. E também ele está dizendo que esse Nicolas é o cara lá de Atos capítulo 6. Você não tem prova, mas você tem o que o Irineu está dizendo, entendeu? E que ele talvez tivesse desviado ou tivesse seguido o gnosticismo, como eu já ouvi alguns falarem também. O importante é ver que esses nicolaítas vão ser mencionados 2 vezes, mas em nenhum lugar na Bíblia, só aqui nos primeiros capítulos de Apocalipse, tá certo? Bom, estourou nosso tempo, nós vamos encerrar aqui. Nós vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse. Gente, só uma coisa, infelizmente semana que vem nós não teremos aula, tá? Eu não estarei em Limeira semana que vem, no próximo final de semana, então nós não teremos aula semana que vem, tá certo? Mas continuaremos, né, nosso estudo em Apocalipse normalmente na outra semana, tá bom? Se você ainda não leu o Apocalipse inteiro, já devia ter lido, mas leia então, pelo menos uma vez, leia inteiro, depois você pode leia com cuidado sobre as 7 igrejas, levante questões se você tem e por aí a gente segue. Vamos ficar em pé?